Ok, pessoal, vamos então para o nosso terceiro vídeo, falando sobre os principais conceitos da geografia. Lá na nossa aula de introdução, no nosso vídeo 1, falei para vocês, e essas palavras apareceram bastante: lugar, paisagem, região e território. Com certeza, palavras comuns que você já as ouviu no seu dia a dia. E seria interessante pedir para você descrever, para você explicar, segundo o seu entendimento, o que é lugar, o que é paisagem, o que é região, o que é território. Você vai ter a sua definição, vai aparecer. Então você vai pegar essa sua definição e vai colocar mais essa explicação que você vai ouvir agora. Todas as vezes que essas palavras aparecerem dentro de geografia, se o assunto for geografia, é dessa maneira que você tem que interpretá-las, tá, pessoal? Vamos lá. Os principais conceitos da geografia. Primeiro conceito que nós temos aqui, lugar. Então, qual que é o conceito de lugar? É o espaço apropriado. Então, já está dando aqui, pessoal, é o espaço apropriado. Eu gosto sempre de observar bastante as palavras para poder entender os conteúdos, tá? O espaço apropriado. Quando você fala espaço apropriado, você traz a sensação de pertencimento. Deixa eu ver se dá para escrever tudo isso aqui. Pertencimento. Você dá a ideia de propriedade. Você dá a ideia do que é meu, né? Você se apropriou daquele lugar, daquele espaço. Ou percebido pelas relações humanas. Está relacionado a valores afetivos de identidade. Então, esse espaço que você se apropriou, que você chama de seu, ele te dá essa sensação de afetividade, ele te traz recordações, ele te traz lembranças. E essas recordações e lembranças, consequentemente, traz para você identidade. Esse tipo de análise é mais comum no âmbito da geografia cultural, da geografia da religião, mas pode envolver outras áreas do saber em questão. Pessoal, falou em lugar, isso é tão forte, essa questão do pertencimento. Na sala de aula, por exemplo, tem 40 carteiras, tem 20 alunos. Durante o ano todo, a maior parte desses alunos sentam apenas naquele mesmo lugarzinho que ele sentou na primeira semana. Isso é impressionante. Se você vai assistir uma palestra, e essa palestra tem um período matutino e vespertino, pela manhã você sentou naquela cadeira, à tarde você quer sentar na mesma cadeira. Ou não é? Por que você faz isso? É uma ação natural, porque você, naquele primeiro momento, você tem uma relação de afetividade. E aí você vai assistindo, por exemplo, a palestra e vai se sentindo bem naquele lugar. E foi tão bom que na parte vespertina você também quer sentar ali. E se for na sala de aula, isso é muito comum entre os meninos, pode ser que você, pela sua faixa etária, não, mas os alunos, por exemplo, do Fundamental 2, se ele chegou atrasado e alguém sentou naquela cadeira, ele fala: dá licença que esse lugar é meu. Né? Essa apropriação do espaço. Outro exemplo que nós podemos citar é o lugar onde você mora. Esse lugar, se você mora aí há muito tempo, você é feliz nele. Talvez se fosse da casa do lado direito ou do lado esquerdo, você não seria tão feliz assim, porque traz afetividade. Com certeza agora você está pensando em algum lugar e esse lugar está te dando afetividade. Por que eu coloquei essa imagem aqui? As casas são todas iguais, mas você pode entrar, ao visitar uma casa, por exemplo, você vai percebê-la de uma maneira diferente da outra. Se você pedir para o morador sair de uma casa e ir para outra, ele não vai querer, porque esta casa aqui, ela tem afetividade, tem relação, foi apropriada, tem sensação de pertencimento. Então, dentro da geografia, a ideia de lugar sempre está associada a pertencimento. Por vezes você deve se perguntar: nossa, lá no sertão nordestino do Brasil é tão seco, por que as pessoas não saem dali, né, e vai para outra região? Porque é ali que viveu o tataravô, o avô, o pai, é ali que tem afetividade. Nós temos alguns conflitos no mundo
onde as fronteiras dos países foram constituídas sem respeitar a cultura que já existia ali, as etnias que já existiam ali. Seria muito mais fácil as pessoas saírem daquele lugar e ir para outro país onde tem a maioria que professa a religião dele, por exemplo. Mas as pessoas não fazem isso, porque foi ali que ela criou uma história, criou uma afetividade. Então, dentro de geografia, essa palavra lugar sempre vai ter esse significado de pertencimento. Próximo conceito agora, o conceito de paisagem. Né? Paisagem. Vamos aos conceitos. Aquilo que a visão alcança, mas ele não vai se limitar a isso, tá, pessoal? Vamos aos outros conceitos sobre paisagem. Aquilo que a visão alcança, o mundo conforme a sua experiência externa, então a sua experiência externa é a questão de você sentir, não é? As formas com que a produção do espaço geográfico, esse conceito que nós vamos trabalhar agorinha, revelam-se diante dos nossos olhos. A paisagem não é apenas a partir da visão, mas da multissensorialidade, ou seja, utilização dos demais sentidos. Tato, olfato, paladar e audição. Então, todos os sentidos faz você perceber o mundo externo, a sua aparência externa. A paisagem é reveladora de experiências e atrelada a fatores da expressão humana e pessoal, o que dá à paisagem uma dimensão cultural. Tem essa imagem aqui da paisagem. Então, paisagem é tudo aquilo que nós podemos ver, sentir, né, tocar. As paisagens são bonitas ou feias. Por isso que eu coloquei aqui uma que poderíamos estar aqui agora, né, nessa praia, e uma de um lixão, né? Infelizmente, uma triste realidade dos países desenvolvidos, e o Brasil não é diferente. As duas são paisagens, pessoal. As duas são paisagens, porque as duas nós podemos percebê-las, podemos senti-las através dos nossos vários sentidos. Então, as paisagens podem ser bonitas ou feias. As paisagens podem ser artificiais ou podem ser naturais. Paisagens artificiais é aquela que o ser humano produziu. Por exemplo, a sua casa é uma paisagem artificial. O ser humano que construiu. Uma praia é uma paisagem natural. Neste modelo, nesse exemplo que tem aqui, eu não posso falar que ela é natural porque já tem intervenção humana. Mas, de certa forma, a grosso modo é isso. Paisagem pode ser artificial ou, no ensino médio, nós já falamos paisagem antrópica. Antropologia é a ciência que estuda as relações dos seres humanos. Então, a paisagem pode ser antrópica ou a paisagem pode ser natural. Este é o conceito de paisagem dentro de geografia. É interessante você lembrar que elas podem ser bonitas ou feias, tá? E podemos percebê-las através dos nossos sentidos. Próximo conceito agora, região. Olha, pessoal, que essas palavras são palavras comuns e dentro da geografia você tem que ter muita atenção. Já tive experiências com alunos que falaram assim: professor, mas a prova estava tão fácil, a questão estava tão fácil, eu errei. Mas justamente porque ele não se atentou em lembrar da palavra região. Se a palavra região, por exemplo, está naquela questão, você tem que entender o significado dela, e aqui vai o significado. Uma porção superficial designada, ou seja, nomeada, apontada, destacada a partir de uma característica. O que é característica, pessoal? Aquilo que te dá particularidade, aquilo que te dá individualidade ou aquilo que te deixa igual aos outros. Característica é algo que você tem que te dá identidade. Que ele é marcante ou que é, quer dizer, que tem, né, muito, que é marcante ou que é escolhido por aquele que concebe a região em questão. Vamos fazer um exemplo rápido aqui. Se estivéssemos em sala de aula, pediria para que de um lado ficasse as mulheres, do outro lado ficasse os homens. Então, eu teria constituído ou delimitado duas regiões. Qual o critério que eu utilizei? Qual característica que eu utilizei? O gênero sexual. Poderia ser cabelo grande ou cabelo curto, poderia ser por estatura, poderia ser qualquer característica, tá? Então, por isso que fala aqui que a região, o critério pode ser marcante ou pode ser um critério escolhido.
Se fosse após uma prova, ó, pessoal, do lado direito aqui, só os que tiraram acima de 6, do lado esquerdo, só os que tiraram abaixo de 6. Então, o critério eu também posso escolher. Assim, existem regiões naturais, regiões econômicas, regiões políticas, entre tantos outros tipos de regiões. Dessa forma, a região não existe diretamente, mas é uma construção intelectual humana. Professor, por que eu tenho que regionalizar? Por que eu tenho que dividir? Por que eu tenho que separar? Você faz isso, pessoal, para ficar mais fácil para você estudar. Já pensou se você fosse misturar com alunos aí do 6º ano, com os alunos do ensino superior, né? Você quando está nessa sala de aula, quando está neste ano que você está cursando, você está regionalizado. Você está nessa região que foi escolhida de acordo com a sua característica. Qual é a característica? A parte acadêmica que você já aprendeu, né? O que você já aprendeu dos conteúdos. Você passou de ano. Por isso que eu coloquei aqui dois exemplos de região. No exemplo aqui do lado direito, eu tenho o Brasil com as suas... Vou até mudar a cor aqui agora da caneta para ficar mais fácil para você perceber. Deixa eu colocar aqui um preto. Nós temos aqui as macro-regiões, ou seja, as grandes regiões do Brasil. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O IBGE estabeleceu essa divisão territorial do Brasil de acordo com critérios econômicos, históricos e sociais. Então, entende-se que a região centro-oeste, e naturais também, entende-se que a região centro-oeste tem um determinado tipo de vegetação predominante, tem um processo histórico, social e econômico muito igual, e assim por diante. Então, ele estabelece uma regionalização, ou estabeleceu uma regionalização, pegando o critério econômico, social, natural e etc. Isso aqui foi criado. À esquerda aqui eu tenho mais um exemplo de regionalização. Eu tenho o país Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. Por que o Paraguai, o Uruguai e a Argentina e as Guianas e o Suriname não estão marcados aqui, não estão destacados de amarelo? E aqui eu tenho a América Central. Porque esses países que estão destacados de amarelo são países que têm a presença da cordilheira, não vou escrever cordilheira, só vou escrever Andes. Então, é uma regionalização, é chamada de América Andina. O que é a América Andina? São os países que estão no continente americano, que por eles têm a presença da cordilheira dos Andes. Mais uma vez, é um exemplo de regionalização, agora observando o critério natural. Aqui nós temos um exemplo de região pegando o critério econômico. Eu sei que este é o mapa do Brasil, eu identifico fácil o mapa do Brasil, eu sei que é um mapa político porque mostra a divisão entre os países, a separação entre as unidades federativas, e essas unidades federativas eu dou o nome de estados, né? Unidades federativas, ou seja, unidades da federação. E aqui existe uma certa regionalização. Deixa eu voltar aqui para o vermelho que fica melhor. Existe uma certa regionalização. Que regionalização é essa, professor? Os bolsões de pobreza, os bolsões de miséria dentro do nosso país. É uma regionalização feita pegando com base a questão do acesso ou a questão do quanto as pessoas têm de dinheiro. PIB per capita. O que significa isso? Produto Interno Bruto dividido por pessoa, por cabeça, per capita. Então, nós identificamos, eu sou do estado de Goiás, eu sou natural, eu sou de Goiás, sou goiano, moro aqui no estado do Tocantins desde 2008 e conheço bem essa região aqui do estado de Goiás, eu sei que realmente existe muita pobreza. Então, olha aqui que mito, o pessoal acha que os estados do Rio Grande do Sul são estados extremamente ricos e que não há pobreza, né? Aqui nós temos um bolsão de miséria entre Paraná e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e mais outra aqui lá no Rio Grande do Sul, pessoal. Aqui no nosso Tocantins também, né? Na região aqui divisa com a Bahia, com o Piauí, com o Maranhão. Então, é um exemplo de regionalização. A palavra região dentro de geografia tem esse significado. Chegamos aqui à definição agora de
território. O que é o território, então? O território é delimitado por fronteiras, está relacionado a uma configuração de poder. Esse território é meu, né? Lembra lá do conceito de lugar? Aquele lugar é seu, mas aquele lugar está delimitado por fronteira e você tem uma sensação de poder. Aquele é o seu território. É uma área apropriada, tá vendo aí a questão do pertencimento de novo? Uma porção do espaço geográfico, onde uma relação de hierarquia, quem manda, quem obedece, né? Quem é o mais importante, quem é o menos importante, estabelece. Pode abranger desde uma área muito restrita, como por exemplo o seu quarto, né? Uma rua, um terreno qualquer, ou até mesmo uma coalizão internacional composta por forças militares de diversos países. Vamos ver o exemplo aqui, pessoal. Do lado direito, eu tenho o mapa político do Brasil, tá aqui o mapa político do Brasil, eu sei que ele é o Brasil porque eu conheço o meu país. Do lado esquerdo eu tenho um recorte, uma imagem de fotografia aérea, pegando aqui, pelo meu conhecimento geográfico, que você também tem, a América do Sul, né? Um pedacinho aqui da América Central, mas aqui América do Sul. E aí, onde é que está o meu Brasil? Aqui estão todos os países da América do Sul, né? O Brasil, as Guiana Francesa, o Suriname, a Venezuela, a Colômbia, o Peru, a Bolívia, o Paraguai, a Argentina, Equador e por aí vai. E onde é que está o território brasileiro? Eu consigo perceber pelo mapa político aqui. Então, no Brasil existe também essa questão do território. Tem que haver o território, né? Tentei demarcar aqui, não ficou muito bom. Então, o território é delimitado por fronteiras. O território, por exemplo, um país exerce a sua soberania. O último conceito, então, é o espaço geográfico, que lá no primeiro vídeo, na primeira aula, e apareceu em várias outras também explicações, é o espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? Vamos lá. À medida que o ser humano transforma a natureza de determinado local, ele produz espaço. O espaço geográfico abrange todas as áreas naturais que já foram transformadas pela ação humana. Todas as áreas que já foram transformadas pela ação humana, como aquelas que estão sendo alteradas no presente, e ainda as áreas potenciais, as quais podem ser modificadas no futuro. O estudo do espaço geográfico, que é um dos principais objetos de estudo da geografia, permite compreender como a nossa sociedade se organiza e se transforma para que possa continuar existindo para gerações futuras. Então, em poucas palavras, o espaço geográfico é o espaço natural que foi transformado pela mão do ser humano. Com qual objetivo, professor? Satisfazer as suas necessidades. Quando você vai para uma pescada, por exemplo, e é um lugar que quase ninguém pesca ali, a primeira coisa que você faz é limpar a área onde você vai, por exemplo, acampar ou ficar durante o dia. Ao fazer isso, você já está construindo um espaço geográfico. Você já está interferindo na natureza. É o espaço natural transformado pela mão do ser humano. Então, qual que é o espaço geográfico? Tudo isso que você está vendo aqui, a representação de todos os continentes, tudo isso aqui é espaço geográfico. E você deve estar se perguntando, mas professor, será que não existe nenhum lugar que o ser humano nunca interferiu? E tem aí, por exemplo, os oceanos. Aqui eu tenho imagem dos oceanos. A poluição do ser humano é tamanha, né, que existe aí as ilhas de poluição, as ilhas de plástico aí dentro nos oceanos. Só para você ter uma ideia, a poeira do deserto do Saara, que fica no continente africano, através do vento, consegue chegar aqui no continente americano. Outro exemplo, as queimadas que existiu, que já teve, né, na região, que foi no passado, foi muito forte isso. As queimadas que teve na região norte, aquela fumaça chegou até a região sudeste. Ou seja, todo o espaço que nós temos já foi alterado pela mão do ser humano. Se não foi, ele sofre as influências da ação antrópica, né? Então, o espaço geográfico, para poder finalizarmos, é o espaço natural que foi transformado pela mão do ser humano. Eu espero que você tenha entendido essas nossas primeiras explicações
para nos próximos vídeos entrarmos em um conteúdo que seja geografia humana ou que seja geografia física ou econômica e etc. Uma boa semana para vocês e até a próxima.